Deslocando, um podcast com 4 desvairadas. Nós 3 e você. Olá, sejam muito mais que bem-vindas ao primeiro episódio do Deslocando. Estamos muito felizes por vocês estarem aqui acompanhando a nossa estreia, gente. A gente achou que não ia sair, viu? Foi de fato um período de gestação desse podcast. E da mesma forma, né? Que numa gestação real, vocês sabem, os filhos a gente dá o nosso melhor, mas a gente não pode garantir que vai ser bom ou que eles vão ser legais. Mas acompanhem a gente. Hoje a gente vai tratar sobre a jornada da heroína, né? Mas antes de fato pro tema, eu queria me apresentar. Eu sou Caio, vou acompanhar vocês nisso aqui. Eu também tô com as minhas duas amigas. Oi, gente, eu sou a Bruna. Oi, gente, eu sou a Laila. Nós vamos começar a nossa jornada falando sobre a jornada da heroína, que é basicamente uma estrutura narrativa mítica usada nas séries e nos filmes que a gente ama, só que baseada nas necessidades e aspirações de uma mulher. E durante todo esse episódio a gente vai estar fazendo referência a duas autoras, né? A primeira é a Maureen Murdock. Ela é autora, educadora e fotógrafa. Ela também é professora titular do programa de mestrado em psicologia de aconselhamento no Pacifica Graduate Institute em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. E foi professora adjunta do Departamento de Psicologia de Profundidade na Universidade Estadual de Sonoma também. A Maureen, ela combina seu interesse assim, no misterioso funcionamento da psique com um estudo de mitologia e um amor que ela tem por contar histórias e escrever memórias. Em 1990, ela escreveu o livro best-seller dela, o livro mais conhecido, que é o The Heroine's Journey, a história da heroína, como uma resposta à jornada do herói de Joseph Campbell. E também a gente vai estar referenciando sempre a Victoria Lynn Schmidt. Ela também é escritora e professora, só que ela começou a carreira dela como roteirista para o cinema e para a televisão. Ela se formou no programa de cinema da Universidade da Califórnia e ela tem mestrado em redação pela Loyola Marymount University. Dentre suas diversas publicações, a Victoria escreveu o livro 45 Personagens Mestres, Modelos Míticos para a Criação de Personagens Originais, nossa tradução, onde ela criou e definiu as jornadas heróicas femininas e masculinas e os principais arquétipos de personagens. E para discutir também sobre a jornada da heroína, a gente também vai estar fazendo referência essa primeira parte para discutir da Maureen, também sempre a Enola Holmes. Então, só para avisar que pode estar tendo spoiler. É isso. Essa questão da jornada da heroína, né? Ela é bem completa, assim. A gente consegue fazer uma correlação com diversas áreas do conhecimento, assim. Por exemplo, a própria Maureen, como a Laila comentou, ela era terapeuta, né? Ela era psicóloga. Então, tem bastante dessa parte da psique. E também a gente vê que teve um processo em que isso começou a ser aplicado em roteiros para a construção de personagens que talvez se relacionassem muito mais com a realidade, as experiências femininas e Da... um pouco melhor que eu do início do filme, mas
Como vocês acham que acontece esse processo? Tipo, a partir do que existe essa necessidade das mulheres se distanciarem do feminino para, pelo menos nesse primeiro momento, se validarem? Eu acho que a necessidade de se distanciar, ela já vem da distorção que já existe no que a gente entende pelo que são características predominantemente masculinas e características predominantemente femininas, né? Então a gente tem, tipo, e aí a Maureen trabalha muito isso no livro dela, né? Porque todo o livro dela gera toda a jornada dela, a jornada da heroína, que é essa jornada de desenvolvimento espiritual e humano, tá trabalhando com esses dois conceitos, né, do masculino e do feminino. Então ela já começa por isso, ela já começa abordando em como existe esse abismo, né, entre o que é masculino e o que é feminino, e como o masculino sempre é a força, a violência, né, e o feminino já é a gentileza, a receptividade, um pouco a gente pode falar de submissão também, inclusive dentro das não só na nossa sociedade, nos papéis de gênero, mas também assim, dentro dos arquétipos clássicos da escrita, né, da narrativa das personagens. Então eu acho que para você buscar o sucesso e o reconhecimento dentro de uma sociedade assim, sucesso e reconhecimento são aspectos, digamos assim, masculinos. Então você tem que ter essa separação do feminino. A personagem, ela tem que acabar se distanciando disso, eu acho, para buscar coisas que pertencem aos homens, né? Eu acho que por ter sido escrita há mais tempo do que a Jornada da Victoria, a da Maureen, ela tem um aspecto mais sexista. Ela puxa bastante isso do feminino e do masculino. E o masculino acaba sendo um aspecto essencial para que a jornada se inicie. E todas as partes importantes da jornada têm mais relação com o masculino do que o feminino. Só vai tratar de novo da parte feminina da personagem mais pro final. Em Enola Holmes a gente vê que essa separação do feminino, a rejeição à feminilidade, vem basicamente da criação dela, né? Desde criança ela tem isso, a mãe dela cria ela assim. A mãe dela já... É engraçado, né? Porque o filme conta pouco da história da mãe dela, né? Mas seria engraçado também a gente pensar a jornada da heroína, não só da Enola, mas também da mãe dela. Porque a mãe dela também representa uma negação de vários desses valores, né? Por mais que ela tenha seja casada e tenha vários filhos, e enfim, mas tipo, ela ensina a menina várias coisas, a luta, sei lá, a ciência, matemática e várias coisas assim, muito loucas que uma mãe no século XVIII não ia pensar em ensinar não ia pensar em treinar, basicamente, né, sua filha pra ser uma arma letal, assim. Sim. Ela não tem nenhum treinamento de etiqueta, nem algo que uma dama seria esperado que tivesse. Não, só treinamento corporal. Não. Uma coisa assim que eu não lembro muito bem do filme, gente, eu assisti, mas me perdoem. Mas que eu tava pensando aqui conforme vocês falavam, era sobre essa figura, tipo, paterna, né? Eu não lembro o que aconteceu com o Enola, nem sei se falou alguma coisa sobre ele, mas não existe. Então, é muito engraçado ver como ela, né, a mãe, no caso, ela também criou esses dois filhos, assim, provavelmente com o mesmo tipo de educação que ela deu pra Enola, mas, enfim, dado o contexto, eles estavam, tipo, totalmente coniventes com, sei lá, o meio, sabe? Com o patriarcado. Então, não sei, isso é um ponto pra mim curioso, né? Tipo, homens, sendo homens, fazendo que pra eles é benéfico, mas, sei lá. E já partindo um pouquinho disso, né, pro segundo ponto, e o segundo ponto da etapa é a identificação com o masculino e a união com os aliados, né? Que é basicamente quando a pessoa ela escolhe um caminho diferente do definido para ela e ela decide se engajar para combater uma organização, um grupo, enfim. Ela vai contra aquilo que é o esperado, né? Saindo um pouco no que ela falou, do papel da mulher passiva que tá ali para, enfim, submissa e fazer aquilo que mandam para ela e tomar uma ação.
aí, enfim, seria essa identificação com o masculino. O que vocês acham disso em relação com a Enola? Em Enola a gente vê esse momento quando ela foge dos irmãos dela, foge da escola que ela deveria ir, onde ela seria ensinada a ser uma dama e tal. E ela coloca uma roupa considerada masculina pra época, coloca calças. E nessa parte da união com os aliados, eu acredito que seja quando ela encontra o Marquês. A única coisa que eu acho que, tipo, Enola me fugiu um pouco disso é porque a Marine, quando ela fala sobre identificação com o masculino, ela usa esse ponto também muito com a heroína encontrando um mentor, entendeu? Isso tem a ver com alguém que dá suporte pra ela, ou alguém que não necessariamente precisa ser um homem, mas também é alguém que pode ser uma mulher também, mas que também tem aspectos masculinos bem definidos, entendeu? E aí eu tive a dificuldade de identificar isso, né, nessa parte do filme, sabe? Eu não vi isso, porque eu achei que ela fazia muito desse papel, porque inclusive quando ela encontra um aliado que é o Marquês, ele é meio tipo bobo. Ele é meio tipo Ele é bem bobo. besta, sei lá, ele é tipo uma porta, ele não sabe fazer nada de nada, com nada. Tipo, ele fugiu de casa. Atraso. É um atraso de vida. E é ela que tipo, salva ele lá, daquele outro cara lá do chapéu de coco, e tipo, ela que ensina, sei lá, métodos básicos de sobrevivência na floresta lá, cortando o cabelo dele pra, sei lá, fazer fogo. Não, ela não faz fogo. Onde achei isso? Eu só corto o cabelo dele pra ele ser reconhecido. Tá bom, gente, isso eu tirei da minha cabeça. Mas. É só a parte do roteiro. Mas então, essa parte a gente, sei lá. Eu não sei se a gente poderia usar outros exemplos aqui, mas a gente vê isso em alguns filmes. Tem alguns que a gente observa isso do mentor aparecendo, de um homem que vem ajudá-la, ou uma mulher com aspectos masculinos fortes, mas em outros é claramente uma cena da mulher entrando num papel masculino. Ela fez isso, né? Então a gente vê em muitos filmes, ela tem isso. Em muitos filmes, realmente a garota colocando uma roupa masculina pra se encaixar naquele mundo, naquele momento. Ela fez isso. Tem isso em Mulan, tem isso em Game of Thrones. É um vestir, de fato, assim, a identificação com o masculino é literal, assim, não é nenhuma coisa figurativa. Mas isso também é muito dado do contexto histórico, né? Pelo menos dessas histórias que a gente tá usando como base. Então, tipo, buscando talvez uma história mais atual. Qual seria a necessidade disso, né? Tipo, não qual é a necessidade, porque eu acho que a necessidade ainda há, porque, tipo, enfim, sociedade machista patriarcal, aquilo que todo mundo já sabe. Mas como isso se manifesta, sabe? Porque aí eu acho que a gente veria muito mais essa questão da mulher com características ditas, né, masculinas, do que uma questão de vestir. Mas, enfim, não sei se a gente tem essa referência agora, mas acho que é legal pra pensar. Sim. A jornada da heroína com uma narrativa, na narrativa atual, digamos assim, né? Numa narrativa moderna. Isso. Sim. E é outro ponto, tipo, cabe? Será que essa jornada aqui ainda cabe pra, tipo, a vivência de mulheres atuais? Outra coisa, será que essa jornada aqui ela cabe também pra todo tipo de mulher? Eu acredito que talvez não. A gente acabou escolhendo Enola por ser um filme moderno e tal, mas Moderno a narrativa não, dele é meio atual. antiga, então... atual. Mas a narrativa dele tem um formato antigo, tanto que a gente conseguiu encaixar todos os aspectos nessa jornada. Sim, total. E às vezes eu acho que isso também foi super intencional, sabe? Enfim, com todo esse advento de direito das mulheres, é uma forma de você tornar o seu produto mais interessante para um determinado público, né? Porque você vai usar agora que a gente vê essa demanda, né, de mulheres empoderadas, justa a jornada da heroína, que antes não era tão vista e era, enfim, totalmente ignorada porque existia a jornada do herói. Sim. Então, mas às vezes me parece também conveniente, sabe? Trazer exatamente esse modelo sem fazer nenhum tipo de adequação, algo que de fato talvez fosse o reflexo atual. Não sei. Ou talvez é aquela história, né? Às vezes o mercado, e eu digo o mercado que o mercado de entretenimento, de coisas, é tão
saturado com as histórias ou com as narrativas de super-heróis clássicas, sabe? Olha, a gente passou, sei lá, tendo 12 anos de filmes clássicos de, sei lá, Marvel. Em que a história, tipo, todos os filmes são basicamente iguais, gente. Quando a gente pensa de... Tem Enfim, receitinha. são A iguais. diferença é se a cueca tá pra dentro ou pra fora da calça apenas. Exatamente. Por favor, não odeiem a gente, não cancelem. A gente assiste todos Não, os gente, filmes e adoro a gente paga e super-heróis. gasta dinheiro. Todos Não eles. entendam A gente mal. vai no cinema na Exatamente. estreia. Quando a gente critica, não significa que a gente não gosta, entendeu? A gente critica porque a gente Exatamente. conhece. Enfim. E às vezes porque não gosta. E às vezes a gente não gosta, mas a gente assiste do mesmo jeito. Mas... Ah, é aquele filme antigo do Hulk, gente, tá Ai, ruim. eu gosto. Tem aquela... Nossa, Ai, tem Laila. aquela atriz lá. Ela é boa. Eu esqueci o nome dela. Tá bom. Eu já queria puxar aqui pro ponto 3, que a Laila comentou sobre o Homem de Chapéu Coco e eu acho que ele já entra aqui. Que o aspecto 3, ele seria relativo às provações e encontros com ogros e dragões. É basicamente a parte onde a heroína ela tem que se provar. Ela começa a lidar com pessoas, circunstâncias e situações que querem atrapalhar o seu caminho. Eu acho que para além do ai meu Deus, esqueci o nome dele, gente. Do cara do Chapéu Coco, gente. Do cara bizarro lá. É o Homem de Chapéu Coco. Que tá correndo atrás do Duke e depois começa a correr atrás dela pra tentar achar o menino. Eu acho que ali também é onde, e a Marine trata disso, além dos encontros com os ogros e dragões, também é essa parte onde o mito da inferioridade feminina, né? Ela aparece também. E é ali que, tipo, a heroína ela tem que, tipo, se livrar disso, ou pelo menos encarar isso, né? De certo modo. E aí eu queria lembrar que eu acho, na verdade, uma pergunta, assim, se a parte em que ela decide seguir com o plano dela ou ajudar o Duke também, tipo, se encaixa nessa parte, sabe? Porque ela tava com o plano dela, tipo, ela ajudou o Duke na primeira parte, largou ele em Londres e foi seguir com a vida dele. Aí a cara do Chapéu Coco apareceu, não sei o que, pá, tá, luta muito legal, tá, explode, pum, pólvoras para todos os lados, ela tá toda molhada lá, e tem a cena que ela chega e aí ela, tipo, meio que decide, assim, tipo, tá, eu vou ajudar ele. E ela lembra da mãe dela, né, falando, tem esse momento da mãe dela falando que, tipo, os homens são uma fraqueza e que vai aparecer alguém que vai tentar, tipo, desviar ela do caminho dela. Só que ela se sente ainda... Sei lá, ela fica assim, ai, tudo bem, mas eu vou ajudar. E aí ela decide ajudar ele. Então eu acho que essa coisa, assim... Sei lá, não sei se ela já tava gostando dele ou só foi por pena, mas... Eu acho que essa parte ainda se encaixa, sabe? Eu acho que foi mais porque ela já tava gostando dele mesmo, porque ela não parece o tipo de pessoa que sente pena. Mas eu não sei se encaixaria tão bem aqui. Eu acho que toda a situação com o Homem do Chapéu Coco se encaixaria, mas esse aspecto específico dela decidir ajudar ele, eu acho que já é outro momento da jornada. Já seria o ponto 4? Você disse? Eu acho que sim. Gente, só uma questão que eu tava pensando aqui, antes da gente avançar pro ponto 4, já que teve uma correlação. A gente conseguiu traçar isso bem visto, a dinâmica mesmo, sei lá, aplicada a um roteiro e pá. Mas eu queria pensar junto de vocês, assim, numa perspectiva, sei lá, analítica, né? Numa perspectiva pensando em situações cotidianas da vida e do processo também, pensando que a jornada da heroína é um processo de resgate desse feminino que, enfim, foi totalmente deturpado. Como a gente vê essa terceira etapa? Eu não sei se eu consegui entender minha pergunta. Pelo que eu entendi, e pelo que eu entendi, assim, pelo que eu entendi do que a Marine coloca, pra essas dificuldades, elas são exatamente as dificuldades e as coisas pejorativas do feminino, entendeu?
essa deturpação, ai meu Deus, não consigo falar isso, que houve com a inferioridade feminina, com a dependência, sabe? É isso que a estrada, os ogros e os monstros pra mim, sabe? Definir isso, desviar do caminho, entendeu? É isso, é isso, é dependência, é tudo o que a mulher não pode fazer, né? Ou que a manifestação do feminino que impede de voltar. E não só a manifestação do feminino da pessoa em si, mas o que os outros enxergam, né? Ou que os outros entram, porque ao mesmo tempo em que eu acho que na maioria das histórias e das narrativas a gente tem isso como uma interferência externa, eu acho que é só um simbolismo pra, tipo, uma coisa que é interna, sabe? Enquanto nós mulheres, assim, sabe? Tipo, porque é tão profundo isso, sabe? Porque a gente pode tentar ter essa... Tipo, o primeiro ponto, a gente tem a separação do feminino, a gente tenta ir cada vez mais pro masculino, mas no fundo, a gente tenta fazer esse movimento de separação, mas o que os outros enxergam quando a gente, tipo, se depara com a realidade, sabe? Quando a gente se depara com esses ogros e dragões, a gente encontra que, tipo, a gente tenta por fora fazer essa separação, fazer essa aproximação com o masculino, mas por dentro a gente ainda carrega os valores, assim, mais femininos. Eu tô falando assim, gente, não do que eu acredito, mas o que eu acho que são, assim, os processos através do ponto do que a Marine entendeu e do que acontece, né? Porque é um processo cíclico, né? O que ela desenha. Então, eu acho que esse é meio que o ciclo, assim, que ela pensa. Então, esse confronto, eu acho que é quando a heroína tenta se aproximar do masculino, mas só você sozinha, enquanto unidade, tenta fazer isso, não significa nada, sabe? Os outros ainda vão, tipo, ainda te ver como, sei lá, como ainda uma coisa frágil, uma coisa inferior ou que merece ser subjugada, assim. É isso que eu acho. E é aquilo, né? Na vida, toda mulher, no trabalho, na família, sempre tem que se provar 2 vezes mais. Sempre tem que fazer 2 vezes melhor do que qualquer homem tá fazendo. Esse é um momento que a gente consegue ver na nossa vida se repetir várias vezes. E como nessa parte a gente já falou bastante dos confrontos que acontecem e tal, o aspecto 4 ele já puxa pro resultado desse confronto. O ponto 4 seria experimentando a dádiva do sucesso, que é quando a heroína consegue vencer esses obstáculos e ganhar essas lutas que ela começou no ponto 3. É quando você tem um gostinho da felicidade, assim, né? É quando Sim! Quando parece que tá dando sente, certo. assim, né? Você sente, você fala, é agora. É agora. Chegou. Só que não. E é aqui que eu acho que a parte do Marquês se encaixa melhor. Que é quando ela decide ajudar ele, vai atrás e consegue encontrá-lo. Entendi. Então, ponto 4. Eu acho que sim, gente. O ponto 4 é o... é o que a gente pode se identificar, gente. Fala sério. Quem nunca achou, né? Que agora vai. E não foi. Eu achei isso no começo de 2020, Lela. Era pra ser um ano. Não quero nem brincar. Ai, meu Deus. Ai, nem... Por favor, ponto 5. Quer ir pro próximo ponto já? Não quero discutir isso, não. Esquece, gente. Experimentando a dádiva do sucesso é isso. A gente experimentou, foi gostosinho, mas tudo que é doce dura pouco. Não, calma, esse não é o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Qual que é o do doce? É doce na boca de criança? Ponto 5. Despertar para a morte. Aridez do espírito. Basicamente é o choque, né? Depois que ela tem a dádiva do sucesso, ela percebe que é temporário, é ilusório. É o que a gente tava comentando aqui agora. E basicamente esse sucesso, ela tá abrindo mão de alguma coisa que é dela. Só que, enfim, de alguma forma foi ensinado que aquilo não era positivo. Em Enola, por exemplo, a gente vê isso quando ela tem que
se sacrificar pelo Marquês. Ela deixa ele escapar e vai pro colégio que ela tanto tentou fugir desde o início do filme. Sim. E o Kind também, dentro do livro da Marine, ela traz também como outro nome, né? Como aridez espiritual. E tem uma citação aqui. Posso fazer? Por favor. Claro. A Marine, ela põe isso, ela traz isso no livro dela, como ela percebeu essa situação na vida real dela, enquanto, né, trabalhando como psicoterapeuta. E ela fala assim: a maioria das mulheres são filhas de pais, pessoalmente ou culturalmente falando. Eu vi isso durante minha prática como terapeuta, como mulheres que trabalharam duro para sobreviver no mundo dos homens. Geralmente passavam por uma enorme aridez espiritual e tinham uma ferida profunda nas suas naturezas femininas. Então, eu acho que essa aridez espiritual ainda faz parte, assim, do que a gente estava falando, sabe? Daqueles mesmos padrões, sabe? Feminino e masculino. Então, que, assim, depois vamos pensar no caminho que foi até agora, né? Então foi um caminho assim, que você vai se separando, em que você tem uma coisa da ruptura entre o masculino e o feminino, depois você passa por provações, depois você vai subindo, acha que conseguiu, depois pá, despenca. E aí esse é o momento em que, tipo assim, eu acho que causa essa aridez espiritual, essa frustração e essa coisa sentimental de experienciar a tristeza, né? Tipo assim, de você ficar puta, sabe? Eu acho, com a situação e com o ambiente, com, tipo, as coisas não darem certo, sabe? E eu acho legal isso que você fala. E também com essa parte que ela diz... que basicamente a heroína, né? Ela abre mão dela mesma, porque pra mim já faz muita relação com o ponto 6. Porque, em tese, o que ela tá abrindo mão nesse processo todo é feminino, né? Pelo menos até essa parte. Ela tá abrindo mão dessa natureza dela pela ideia que foi passada de como esse feminino é. E nessa parte, mesmo com a tristeza, me parece que ela vê que abrir mão disso não é a resposta. E aí a gente chega no ponto 6, que é a iniciação e descida para a deusa. Que é basicamente um momento de crise, que ela percebe que falhou e que nada deu certo. E que representar esse personagem não foi a resposta, no final de tudo. É um momento de introspecção, né? É um momento que, tipo assim, é o fundo do poço. Sabe? É um momento solitário então, também. Eu falei, sabe quando você tá no fundo do poço, assim, que você não tem mais pra onde ir? E que eu acho que, como pra todos nós, né, o que resta é você olhar pra você mesmo, tipo, pra suas feridas, pra o que aconteceu, pra o que resta de você e, tipo, buscar, né, as questões, buscar o que tá dentro ali de você. Tipo, não tem mais pra onde ir, então só resta, digamos assim, tornar esse olhar, tipo, mais pro interno e não só pra... Porque eu acho que esse momento é quando tem a ruptura com a própria luta, né? O passo anterior já é isso, quando você sente que, tipo, você perdeu a luta pela conquista, tipo, já não tem mais isso. Então, eu acho que a iniciação e descida pra deusa é essa depressão, assim, assim, no sentido emocional e literal um pouco mesmo, sabe? Em Enola a gente vê isso nos momentos que ela passa na escola. Ela realmente tá mais introspectiva e na dela. É um momento até com poucas falas. São só as cenas da escola. E ela perde, né, acho que a gente já tinha usado a palavra vivacidade, né? Ela perde aquela... Até o humor que é mais característico dela, assim, de falar. E o filme sempre quebra a quarta parede, né? Sim. E eu acho que nessa parte do filme é onde não tem isso. Ela não fala Não, com a gente. ela fica silenciosa. Exatamente. Então é uma coisa assim, que ela tá com ela mesma. E a gente não tem mais essa comunicação com a própria personagem. Total. E eu acho que esse estado de introspecção desse ponto é o que leva ao ponto 7. Que seria o momento em que ela se reconecta com o feminino. Ela percebe que ela não pode voltar ao estado anterior, ao momento inicial da sua jornada.
E ela tem essa necessidade de embarcar em uma nova jornada atrás de sabedoria. Principalmente sabedoria interior. Ela passou tantos momentos naquela introspecção que acaba levando a isso. Eu queria trazer um ponto, assim, que eu senti nessa parte, tanto em Enola, mas também só de modo geral, quando a gente estava pesquisando sobre a jornada da heroína, em que eu penso assim, o ponto 7, esse anseio pela reconexão com o feminino, ele ainda é um ponto, assim, e a Maureen trata disso, né, que assim, ainda é um processo solitário, porque a sociedade, ela não muda em nenhum desses momentos. Quando a gente fala da jornada da heroína, é um processo interno e é um processo de alcance da plenitude, assim, individual da pessoa, né? Então a gente não tá falando assim de uma jornada em que o herói ele consegue fazer alguma mudança estrutural naquilo que causou tudo isso, a heroína no caso. Então eu acho, tipo, esse é um passo muito interno. Você passa pelo 5 e pelo 6, pelaquela depressão, em momento introspectivo, e quando chega no 7, tipo, você ainda tá sozinha pra se virar e se reconectar com o feminino, sabe? Porque a sociedade ainda é uma bosta patriarcal. É isso. Então, tanto em Enola, quando ela decide fazer isso, ela recupera isso. Tem a figura do Duque, né, que vai lá recuperar ela e vai tirar ela de lá. Mas, tipo, é ela por ela, sabe? Esse ponto, eu acho que a gente consegue identificar bem no momento que ela tá fugindo, na estrada. Ela chega naquela bifurcação e naquele momento ela decide levar o Marquês pra votar. E mesmo estando com o Marquês naquele momento, ainda é algo solitário, ainda é algo que ela pensa sozinha e decide sozinha. E ela basicamente nem avisa ele, ela só vai. Ainda é um momento solitário. Mas aqui eu acho que seria mais de solitude do que de solidão. Ela já tá se sentindo melhor. Que bonito essas palavras. Sim, na minha cabeça, eu queria saber o que vocês acham, assim, me parece muito que é um momento onde, talvez não literalmente, talvez ela não esteja pensando sobre isso, ou de forma geral, talvez não seja um processo onde você tá pensando literalmente sobre o feminino, sobre papéis de gênero, mas é um momento onde talvez a pessoa ela consiga ressignificar, ela consiga ver, tipo, esse feminino que foi ensinado talvez que deveria ser submisso, acatar ordens, enfim, cuidar das pessoas, e ela percebe que ele tem um outro, tipo, toda uma outra nuance, toda uma gama muito maior de coisas que ele também faz, sabe? Também é determinação, é força, é muito mais coisas. Então parece muito um momento de ressignificação, de se empoderar de fato daquilo que é dela. Não sei se você acha que isso seria talvez mais pra frente, mas eu penso que se enquadre nesse movimento, assim, mesmo que talvez não manifesto, mas já rolando dentro dela. Eu acho que como as coisas são um processo, existem os momentos, mas que uma coisa leva a outra. Então eu acho que o que você acabou de falar tem mais já a ver com, assim, o 7 é a necessidade de se reconectar. O 8, ele já fala da cura. E o que você falou é exatamente aquilo que tá entre o meio e entre o processo, né? Não é uma coisa fechada, pá, o 7, pá, agora é o 8. Uhum. Então são processos, e aí é meio que um leva ao outro. E eu acho que total, isso a gente já pode ir pro 8, a gente já pode falar da cura dessa ruptura mãe-filha, que é o que representa o feminino, né? Na análise da Maureen. Fala um pouquinho, amiga, pra gente sobre como que é o ponto 8. Eu não lembro muito bem. Então, essa cura já é, enfim, depois de ter passado pelo fundo do poço, ter sentido essa vontade de se reerguer, a heroína, ela precisa trazer de volta tudo aquilo que ela rejeita no começo da jornada, né? Porque, tipo, ela tem ela começa a enxergar que aquilo também, tipo, é necessário pra ela e aquilo também, tipo, não é tudo de ruim, né? Nesse ponto aqui,
O que a gente pensou é que a figura materna, no caso de Enola, por incrível que pareça, não seria a mãe dela, porque a mãe dela não representa essa ruptura. A ruptura que ela tem durante o filme inteiro seria com Sherlock. Ele representa mais esse aspecto da vida dela. A mãe dela sempre foi um ponto fora da curva. Ela não representa a figura materna que a gente vê em tantas representações por aí. E nessa cura da ruptura dos dois, a gente vê aquele momento em que ele convida ela para aquele encontro na praça, e ele pede pro irmão, pro Mycroft, a guarda da Enola. E eu acho que a cura também dessas feridas tem muito a ver com rancor, né? E também tem a ver com exercer o perdão, assim. Então, o feminino, tipo, não precisa ser necessariamente com a mãe, né? Porque Sim. O que ela teve que romper antes já não foi com a mãe. O que ela rompe no começo da jornada dela, no caso de Enola, não foi com a mãe. Então, o que ela precisa perdoar, e no caso, tipo assim, largar, né? Assim, deixar ir, também não é com a mãe. Então, isso eu acho que é esse momento, assim, quando já tá... O momento da leveza, né? Eu acho que é um momento muito bonito, assim. Eu vejo, assim, como uma boa escorpiana. O momento da cura e de se livrar do rancor, assim, eu acho legal. Acho invejoso. O que eu acho bem interessante nesse filme é que isso da cura mãe e filha, da ruptura da mãe e filha, a figura materna seria o Sherlock, enquanto o ponto 9, que falaria da cura do masculino interior, já falaria da mãe dela. Seria, depois da heroína reencontrar a sua essência, ela entende que as mudanças pela qual ela passou, basicamente ela faz as pazes com esse aspecto masculino que ela tem desde o início. Porque é representado pela mãe, né? Sim. Então. Nesse ponto ela encontra a mãe dela, ela reencontra a mãe dela no final do filme, e a mãe dela elogia ela e conforta ela. Só uma coisa que eu acho legal, assim, de trazer, que, enfim, toda vez que vai falar sobre a jornada da heroína, do herói, é um ponto também que é comentado, de que, em tese, essa questão de feminino e masculino, em tese não, né? De fato, a questão do masculino e feminino não tá tratando de gênero. Basicamente são arquétipos, né? Então, totalmente pode ser aplicado, sei lá, seu papel masculino pode ser, sei lá, sua tia, sua mãe, sua avó. Então, ele é legal pra ilustrar isso também. É que a Marina, ela fala disso, né? Que esses laços que a gente fala, o laço rompido do feminino, o laço rompido com o masculino, o laço em si, ele representa a comunidade, né? E a comunidade, a sua sociedade, que por si já tem esses valores corrompidos, e os valores, a gente diz, de padrão, né? Então, toda vez que a gente fala feminino, toda vez que a gente fala masculino, a gente tá falando sobre valores tipicamente atribuídos ao que é ser feminino e ao que é ser masculino. Então, realmente, pode ser sua avó, seu tio, todo mundo. Enfim. Total. E aí a gente já cai no ponto 10. A integração. Que é o final do ciclo, né? Masculino e feminino, isso. Que é quando você está plena. Quando você chega nessa plenitude, quando a heroína chega na plenitude, né? Quando ela aprende a integrar o masculino que foi ferido e o feminino também que foi rompido e que enfim, já foi recuperado de tudo isso, e aí você não, aí você a heroína não. se torna, você ainda tem outra jornada pra fazer. Mentira, tá bom? você é heroína da sua própria vida. Você se torna uma mulher plena, um ser humano em sua totalidade. Esse é quando você recebe alta do psiquiatra. Quando ele fala, essa é a nossa última consulta. Por isso, ouvinte, talvez demore um pouquinho, mas a gente sabe que você consegue. Acreditamos no seu potencial. Em Enola Holmes, essa cena é bem literal. A gente vê isso em 2 momentos, na verdade. Tem o fato que ela tá trabalhando como detetive
e está apaixonada. Seriam duas coisas. A parte como detetive seria mais relacionada ao Sherlock e tal, é uma parte masculina, digamos assim. Enquanto o fato de ela estar apaixonada seria visto como algo feminino. E a gente também vê o momento em que ela tá andando de bicicleta e de vestido. Sim. Seria essa integração entre o masculino e o feminino. E é isso. E ela tem a certeza de que ela vai continuar sendo detetive, de que ela vai continuar trabalhando em Londres e que é isso mesmo, né? Então ela está lá, plena, empregada, Nossa, com o boy dela. Então, Com um boy rico em Londres, empregada, gente, é muito sonho, né? então, olha, Londres nem é minha prioridade, mas assim, só com um boy, empregada. Se eu Demais. tivesse um emprego e alguém em Londres, tava ótimo pra mim. Pode ser em qualquer cidade, É gente. pedir demais. amiga, pode ser aqui em Osasco mesmo. Pode ser Osasco. Carapicuíba. Bom, é isso. Olá, querido ouvinte. Se você chegou até aqui, meu mais sincero obrigada. Sejam bem-vindos ao nosso Pitaco, um momento criado pra gente recuperar o fôlego, pra proporcionar o alívio das saidinhas pro banheiro, a pausa pra água, pro chazinho ou café. A ideia desse mini quadro é que suas caras apresentadoras aqui, individualmente, deem pitaco, que a gente faça um discurso retórico para os que gostam de palavras bonitas, em assuntos dos quais ninguém necessariamente pediu nossa opinião. Mas também não precisa ser isso. Na verdade, esse espaço é um quadro em branco, no qual a responsabilidade de criar um conteúdo minimamente decente recai inteiramente sobre meus largos ombros. E aí que começa o problema. Porque além de exigir uma criatividade que os meus pares sabem que eu não tenho, eu realmente não consegui escolher um assunto para falar. Um interesse pessoal, uma dica de entretenimento ou algum fato aleatório bizarro que aconteceu essa semana, dentre os diversos fatos bizarros e aleatórios que acontecem toda semana no Brasil. Depois de um tempinho eu acabei percebendo que era só porque eu acredito que eu não tenho nada de interessante para falar e compartilhar com o mundo. Sem falar que eu me sinto intimidada em fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. Eu aceitei a ideia de virar uma podcaster quando eu nem ouvia podcast. Mas também a vida é sobre isso, não? Se meter a fazer coisas das quais você não tem a menor noção e improvisando no caminho. Improvisação que eu recentemente descobri ser um dos meus talentos. E descobrir talentos e habilidades novas é justamente porque a gente criou esse podcast. Além da necessidade absurda da gente ter que ter uma demanda e fazer algo produtivo para poder ser capaz de estreitar nossos laços de amizade, é que a gente queria desenvolver outras habilidades criativas, comunicativas. No meu caso, o de ter coragem de colocar a minha cara, no caso a voz, na internet. Me arriscar e tentar não ser cancelado. Mas mais importante é tentar me livrar do sentimento de que ninguém liga porque eu penso. No final eu não dei minha opinião sobre nada, preenchi meu tempo desabafando sobre minha dificuldade de preencher meu tempo. Mas como também ninguém pediu pra ouvir sobre isso, eu acho que eu acabei atingindo meu objetivo. Eu dedico esse pitaco pra todos os extrovertidos que falam o que pensam e depois pensam no que falaram sem pensar, como eu. E se você odiou meu pitaco e detestou olhar pra esse pedacinho vulnerável da minha alma que eu acabei de compartilhar com você, não precisa me dizer, tá bom? Certamente o das minhas parceiras vai estar do seu agrado. Até o próximo, no qual eu prometo não vomitar meus sentimentos em vocês. Beijos. Do mesmo modo que a gente escolheu um exemplo para falar sobre a história da Marine, a gente escolheu um exemplo para falar sobre a história da Victoria. Ou foi ao contrário, na verdade. Digamos que a gente escolheu o exemplo primeiro e depois a gente escolheu o assunto que a gente podia abordar isso. Porque todo mundo aqui gosta de She-Ra e aí a gente queria fazer um episódio falando de She-Ra. E aí a gente começou a pensar, a partir de She-Ra, o que é que a gente pode trazer de conteúdo legal, né? Que não seja só ficar comentando os episódios da série. E foi assim que nasceu, gente, a ideia desse episódio, pra vocês ouvirem.
que estão pensando o porquê que esse tema é o primeiro episódio da série. E aí... Era só pra falar de She-Ra. Exatamente. Era só o que a gente queria. Era só porque a gente não podia colocar episódio 1 She-Ra como título. A gente teve que colocar um conteúdo mais forte, mais cabeça. Com fontes, aquelas. Não é? Com fontes, com dados, aquelas. O primeiro passo da jornada da Vitória é a ilusão do mundo perfeito. Ou seja, a heroína, ela vive numa ilusão, ela tá ali num mundo perfeito, ou que não é perfeito, mas que é um mundo um pouco fantasioso, né? Assim, que é tudo que a heroína conhece até aquele momento, e que ela possui algumas certas crenças, né? Ela pode acreditar que nada de ruim vai acontecer, que os homens de sua vida vão tomar conta dela, que ela vai ser admirada tanto quanto os homens, e que aquilo dali é tudo que ela tem, né? No caso da She-Ra, a gente tem isso bem claro, né? A gente vê isso quando ela tá naquele momento inicial, vivendo na Horda. Ela acredita que aquele grupo é um grupo bom, ela confia nele. Basicamente, a gente sabe de assistir a série que é uma organização imperialista, mas ela foi criada naquilo, então ela não consegue ver isso. E nesse primeiro ponto, a gente também é apresentado a uma entidade conselheira, uma entidade suprema conselheira, que nesse caso seria uma figura materna, a Sombria, que seria a conselheira dela nesse momento. Na verdade, eu queria só fazer um comentário também, de que agora já fazendo meio que uma relação entre a primeira jornada e a segunda, eu acho muito engraçado como a perspectiva da Victoria, pra mim ela parece muito, de certa forma, né, nem sei se foi a intenção, mas tipo uma perspectiva social de como as mulheres são afetadas. Porque tipo, me parece, por exemplo, essa sociedade patriarcal, né, uma vez que o Horda, que é o líder da Horda, coloca a Dora inserida naquilo, ela não consegue nem pensar em possibilidades para além, sabe? Enquanto na da Maureen é uma coisa sobre como a frustração vem direto com os papéis de gênero. Aqui já não. Vem com essa, digamos assim, de certa forma, comodidade de estar inserido aquilo, tipo, mas não comodidade de fato porque ela tá satisfeita, só porque ela não sabe mesmo que tem nada além. E como isso acaba, enfim, influenciando a forma como ela se relaciona também com os outros. Total, amigo. Faz sentido. O segundo ponto da jornada é a traição ou a desilusão. É quando as crenças da heroína caem por terra. Ela é traída por alguém ou ela percebe que o mundo não é do jeito que ela idealizava. E a gente vê isso, eu acho que no primeiro ou no segundo episódio, que seria a desilusão, seria o momento em que ela vê o vilarejo sendo destruído pela Horda, e ela percebe que a Horda não é tudo aquilo que ela sempre imaginou. E temos também a traição, que é quando a Catra não a acompanha. A Catra observa aquilo, mas ainda assim ela decide não ir com a Dora. Se eu não me engano é no segundo episódio mesmo, e, tipo, acho que é aí que começa o bagulho ficar louco pra Dora. Sim. E a partir do momento da traição, a gente tem o terceiro ponto já, que seria o despertar e a preparação para a jornada. Que, mesmo depois de perder todas as esperanças, a gente vê a nossa heroína decidindo agir. Então os outros podem tentar desencorajá-la, como aconteceu com a Catra, falando que ela não ia conseguir e tal, mas ela é movida pela traição. E chega bem naquele momento, ainda nessa dinâmica lá na aldeia, que ela precisa proteger, se eu não me engano, é o Bo. E ela consegue voltar a se transformar na She-Ra, mesmo que ela ainda, enfim, não tenha o controle pleno dos poderes. Naquele momento de necessidade, vendo, enfim, que uma pessoa que ela estava desenvolvendo um afeto precisa da ajuda dela, precisa ser socorrida, ela combate essa amiga que ela vê que as ações, tipo, não condizem com o que de fato foi ensinado para ela. Então ela, mesmo com essa traição, usa como força e protege de fato agora as pessoas que ela vê que precisam de proteção mesmo. E depois ela já cai direto no ponto 4, que é a queda.
passando pelos portais do julgamento. Que, enfim, é um momento de medo, né? Ela acabou de ter todo o mundo dela, de certa forma, destruído, todas as convicções, enfim, as coisas que ela acreditava. Ela descobre que não são verdades e ela precisa desistir do controle dela para encontrar agora uma forma de seguir e lidar. Em Shira fica a questão, assim, a gente passa ou não passa por esse momento? Teve algum momento que a Dora ela passou por esse conflito? Porque na minha cabeça ela foi muito linear, assim, ela não entrou em conflito, tipo, a heroína de valores morais elevados. Ela viu que o que a Horda fazia era ruim, foi um desafio, porque a Catra era uma pessoa tipo, que ela tinha proximidade, que ela gostava muito, que era amiga dela, irmã, namorada, será? Mas... Fica questionamento. Fica o questionamento, spoilers, mas ela sabia que aquela atitude era errada, então ela não oscila, pelo menos eu não lembro dela, tipo assim, qualquer... Nossa, será que eu devo proteger? Não, ela sabia que ela precisava proteger aquelas pessoas. O que vocês acham? Sim, a gente não vê muita hesitação na Shira. Tipo, ela vê que aquilo tá errado e logo em seguida ela já age. Não tem nenhum julgamento por parte dela mesmo. Ela só decide mudar. É muito rápido. Então, sim. Mas aquilo, eu acho que é muito, de novo, a heroína dos valores morais elevados, né? Ela tem muito essa característica pra mim. O ponto 5 seria considerado o clímax, digamos assim. Chama o Olho do Furacão. É equivalente à dádiva do sucesso, né? Da Marine. Sim. É o momento em que a heroína obtém sucesso, mas ele é temporário e insustentável. Em Shira a gente observa mais de um momento assim. Na verdade, a gente conseguiu observar em 3 momentos. Na primeira temporada é quando ela consegue reunir a Aliança das Princesas. E tudo tá dando certo, ela consegue todas as princesas, tudo tá lindo, tá maravilhoso. Mas aí a gente vê que não. Na 5ª temporada, e aí os spoilers já vão bem pra frente, a gente observa isso em 2 momentos. É quando ela consegue resgatar a Cintilante, e por ser a última temporada, a gente vê que esse clímax ele fica se repetindo em vários episódios. De sucesso e derrota. Sucesso e derrota. Sim, sucesso e fracassos. Então, acho que essa parte ela é meio inevitável de se repetir, porque é assim que é construída uma história. Precisa ter esse momento de superação ou de será que eu vou conseguir passar por isso pra ser construída a maior parte dessas histórias, assim. Então, acho que pra mim é super normal que eles se repitam e não vai ser tão linear. Ainda mais numa série, né? Sim. Que você precisa criar a narrativa de várias temporadas. Se fosse só um filme, a gente não veria isso se repetir, mas por ser uma série, ser mais extensa, a gente vai se repetir tanto o ponto 5, quanto o ponto 6, quanto o ponto 7. O ponto 6 seria a morte, que é um momento de crise. Ela descobre que tudo que ela tá criando, as estratégias dela, as novas habilidades, elas não funcionam mesmo com todo o esforço dela. Nossa, em Shira tem muito isso. Tem, sei lá, na primeira temporada, quando elas perdem a Entrapta, tem spoiler. Na terceira, quando a rainha morre. Na 4ª... Tem quando eles destroem o reino da Serena. É verdade. Nossa, isso foi um spoiler pra mim, gente. Podcast ao vivo. Como assim, gente? Ai, que ódio. Você vai ter que continuar, ela. Então a gente fica por aqui, gente. Mas acontece bastante, tá bom? Tem mais na 4ª e na 5ª. Também tem um momento que a gente descobre que a Luz da Esperança é uma vagabunda. A gente escreveu a palavra vagabunda aqui. E a gente também descobre que o coração de Etéria é uma bomba. Ainda na 4ª temporada, a gente tem um momento em que o Mestre da Horda chega, que esse sim é um belo de um ponto de crise. E ele sequestra a Cintilante e a Catra. Nossa, é o melhor arco da série. Sim. E a 5ª temporada tem umas outras 1000 vezes também. Porque, de novo, era a temporada final, né? Então, tem todo esse drama. Mas eu acho que o principal é quando a Dora meio que morre. Mas depois voltamos nisso daqui. Gente, eu deveria ter terminado de assistir antes de gravar esse episódio.
Amiga, é algo sobre, né? Foi mal, ela, você vai descobrir o final. Tudo bem. O 7º ponto seria a ajuda, que é quando a heroína conhece alguém, uma deusa, uma musa interior, alguém que estende a mão pra ela, alguém que a ajuda num momento de crise. Que aqui a gente tem 2 pontos. Tem um episódio que literalmente chama Ajuda. É o momento em que a Rizzo fica viajando no tempo, confundindo a Dora com a Mara, ela não sabe quem é quem. E na 5ª temporada é um momento literal. É quando a Catra literalmente estende a mão pra ajudar a Dora. E já puxando o gancho, né, da mão estendida, que a gente entra no 8º ponto. O melhor ponto. Que é o melhor ponto, gente. Assim, 5 temporadas assistindo a série pra você chegar nesse momento. E tem um outro momento que eu gosto bastante, que é um pouquinho depois dele. Mas, ó, que é o renascimento. Que é, enfim, o momento da virada. Tipo, teve um momento de crise, teve todos os BO. Só que ela conseguiu, dessa vez, sobrepor de fato aquele problema. Não é um sucesso momentâneo mais. Ela conseguiu passar por todos esses processos, enfim, mudar internamente e consegue voltar com toda a força e agora preparada para lidar com todas as situações e ajudar os outros. Isso acontece, a gente já sabe, no Eu Te Amo, né, gente? Que é quando o amor lésbico vence tudo, junto do beijo, assim. Que ela viu um Megazord depois de dar um beijo. Eu espero que comigo aconteça também, gente. Candidatos, manda DM. Mas é tudo. Eu até me desconcentrei aqui, gente. Essa é a melhor parte da série, nossa. É a melhor parte. Tá, mas puxando pro ponto 9, que seria o retorno ao mundo visto com outros olhos, esse é o ponto que marca o fim da jornada. A heroína vê que ela vê o mundo pelo que ele realmente é. A busca dela termina, ela consegue a recompensa interna e ela tá comprometida com o mundo ao redor. Esse seria uma das últimas cenas da série, que é quando a gente vê aquele raio do ecossocialismo, que tudo fica verde, lindo e maravilhoso. E quando ela derrota o inimigo sem precisar matar ele. Bem Avatar. Uhum. Sim, é bem Avatar mesmo. Nossa, a cena, sério, gente, pra mim, virou tema até na minha terapia. Eu gosto de trazer isso, porque eu fiquei, gente, olha só, aquele raio indo atingir a nave no espaço e não destruindo ela, transformando ela numa árvore. Eu fiquei, gente, é possível, né? Mas por enquanto eu não tenho uma espada mágica, mas é possível. Eu ia falar que não precisava ser uma espada mágica, mas aí tira todo o rolê de derrotar o inimigo sem matá-lo. Uhum. Me fala como, amiga? Só com uma espada mágica mesmo. Ou se você souber dobrar os 4 elementos, né? Mais o espírito dos outros. Por enquanto não tá Essas são rolando. umas aulas de Kendo. Eu acho que eu me resolvo com uma espada normal, viu? Ai, mas eu ia preferir manejar os elementos. Eu também. Era bafo. E voltamos com Pitacos. Bom, pessoal, recentemente nós passamos pelo dia 20 de novembro, conhecido também como Dia da Paciência Negra. O Brasil, como sempre, se mostrando muito fiel no seu projeto de caminhar para trás. E eu queria aproveitar a data para conversar com vocês também um pouquinho sobre isso. Fugindo um pouco dessa dinâmica de falar sobre criminalidade e morte, porque basicamente tudo que é oferecido pra gente, né, falar sobre negros e o sofrimento deles durante esse período, eu queria falar com vocês sobre arte. Eu queria falar sobre criação de possibilidades e universos. Então eu queria recomendar alguns artistas que eu venho acompanhando, que eu tive acesso recentemente, porque eu acho importante, né? E pra mim, elas vêm fazendo muita diferença. Então eu queria começar pela já tão conhecida Carolina Maria de Jesus. Eu recentemente, né, tive a oportunidade de ler o livro Quarto de Despejo. E só pra quem não tem um contexto, a Carolina, ela foi uma catadora que morava na favela do Canindé na década de 50. E ela tinha esse hábito de escrever, enfim, sobre o seu dia mesmo, sobre sua rotina, em alguns cadernos. E o livro, Quarto de Despejo, foi o resultado desse compilado, né, digamos assim,
desses livros. Então, ela conheceu uma repórter que foi fazer uma entrevista na favela, se não me engano, e ela acabou auxiliando a Carolina em todo esse processo de publicação. O livro em si, ele trata sobre o cotidiano, né, da autora-personagem. Então a gente é exposto a essa realidade de forma muito imersiva, né? Porque não mais a gente está, enfim, vendo uma idealização de favela, uma perspectiva de favela de alguém escrevendo de fora. Não, a gente está vendo um favelado falando sobre o que acontece ali. Então você vê as questões sobre fome, sobre a miséria, sobre, enfim, o que você precisa fazer para sobreviver. Isso acaba, de fato, te colocando daquela história, enfim, de uma forma bem profunda. Até também pela forma como o livro ele é levado, a leitura ela é bem simples, assim, é muito mais fácil de você acabar assumindo o papel da personagem. Então, é bem legal. E também, se você é vestibulando, ele compõe, né, a lista de leituras obrigatórias do vestibular da Unicamp. Então, é um plus pra você, gente. A segunda pessoa que eu gostaria de recomendar é, na verdade, uma multiartista, que é a Aventura Profana. Agora, em 2020, ela lançou um EP, né, chamado Traquejos Pentecostais para Matar o Senhor, em que ela fala sobre cristianismo e espiritualidade travesti, trazendo uma outra perspectiva, né, sobre o que é espiritualidade, principalmente sobre o que é espiritualidade para corpos marginalizados. E, para além disso, também, ela faz diversos trabalhos, né, com artes visuais, e ela tem agora uma exposição lá no CCSP, que é o Centro Cultural de São Paulo. Então, se você for de São Paulo, aproveita que, se eu não me engano, a exposição ela fica até 2021. Espero não estar passando a informação incorreta. Mas, a última recomendação que eu queria fazer é de um livro do Fábio Cabral, que é o Caçador Cibernético da Rua 13. Basicamente, nesse livro, o Fábio ele nos introduz a um universo de Keto 3, que é uma cidade futurista que utiliza da harmonia, digamos assim, entre ancestralidade, né, e tecnologia. Então é um livro que ele retrata e fala bastante sobre afrofuturismo, na própria escrita e até na questão estética, como ele constrói os personagens e a dinâmica de funcionamento daquela sociedade em específica. Basicamente, o herói, que é o João Arolê, ele é um caçador de aluguel de espíritos malignos, né? Ele não é uma versão idealizada de mocinho. O personagem ele tem questões mal resolvidas, ele tem dúvidas de como seguir o caminho dele. E ele traz também, ou não traz, mas talvez ele é uma personificação dessa nuance daquele mundo em que o bem e o mal não são coisas distintas, né? Eu queria que vocês dessem uma conhecida no trabalho desses três. É muito difícil dar uma lista, principalmente tão curta, né, de artistas, porque tem vários que são extremamente relevantes. Tomem isso como base se vocês quiserem, corram atrás de muito mais gente, porque tem muito mais gente produzindo em todos esses âmbitos. É muito legal a gente quebrar essa dinâmica de pensar em negritude, pensar em marginalidade, violência. E é isso, gente. O que temos pra hoje. Beijos! Então, eu acho que pra mim a parte mais legal de comparar essas jornadas, ou na verdade nem comparar, mas tipo pensar sobre as jornadas, é sobre no que isso acaba auxiliando a gente. Por exemplo, qual seria a importância, talvez, tipo, de criar uma dinâmica de história, ou se não criar, para não ser uma coisa que a gente vai ver repetindo, né, em todo lugar. Mas, tipo, o que vocês acham legal de se ter uma dinâmica de história voltada para essa perspectiva do resgate do feminino? Principalmente levando em consideração, de novo, a merda da sociedade patriarcal em que a gente vive. Eu acho necessário. Quando a gente pensa na Marine, ela escreveu isso literalmente enquanto resposta, enquanto contraponto à jornada do herói. Certo? Então pensa enquanto processo de modelo criativo, só existia um tipo de jornada. Óbvio que existem várias outras autoras aqui, enquanto a gente estava fazendo a pesquisa para esse podcast, a gente achou outros exemplos de histórias e roteiros que são anteriores à criação, óbvio,
da jornada, então isso não é uma coisa tipo, nossa, histórias que contêm esse processo só existem depois de 1990? Não, imagina. Eu acho que deve ser muito útil pra quem tá pensando em, tipo, escrever alguma coisa, pra quem tá pensando em colocar a mulher, né, no ponto central quanto isso, e as questões da feminilidade no ponto central disso. Eu acho interessante a gente discutir sobre isso, porque a gente vê que antes a gente só tinha... Bem, isso são arquétipos, certo? E antes a gente só tinha esse modelo da jornada do herói, que mesmo quando a gente vai pesquisar, a gente vê lá que pode sim ser usada para uma personagem feminina, mas um modelo específico para isso, acaba sendo um arquétipo novo e traz um respiro, porque a jornada do herói, aquele monomito, ele é muito, muito quadradão. Sim, e uma coisa que eu vi também quando pesquisava é de que, na verdade, assim, tem esse ponto, né? Mas, tipo, não, a jornada do herói não necessariamente é sobre homens, é sobre qualquer pessoa que pode passar pela jornada. E, tipo, ok, válido. Mas um contra-argumento que eu acho muito válido também é o de que a jornada do herói, ela desconsidera vários processos que mulheres precisam passar, de novo, levando o contexto de sociedade que a gente vive. Porque, tipo, a jornada do herói, querendo ou não, ela universaliza essa experiência, né? Assim, todo mundo vai passar por aqueles pontos e, tipo, depois daquilo já está realizado. Só que, tipo, isso é muito inconcebível quando você vê que, sei lá, no quarto ponto da jornada da heroína, em tese ela já alcança o que é todo o processo de jornada do herói. Sim. Porque o processo dela, numa sociedade em que, tipo, as mulheres, elas são postas numa subcategoria, né? Tipo, é aquilo, né? Se tornar mulher também é um processo. E entender o que essa mulher significa também é um processo, sabe? Para você não ficar naquela dinâmica de a mulher é a que cozinha, cuida do filho, limpa a sua casa. Não, é para além. E existe todo um processo para você descobrir que é além e como você faz para isso de fato se internalizar e você se empoderar da sua própria força. Então, para mim, eu vi bastante teoria, eu vi bastante gente falando sobre isso, algumas autoras comentando sobre isso. E eu achei que foi, tipo, o ponto principal, assim, muito bom, muito válido. Então eu já queria puxar esse gancho, porque como a Kai acabou de falar, a gente percebe um nível de complexidade muito maior dentro da jornada da heroína, né? E por esse nível de complexidade ser maior, eu realmente acredito que se você pega um herói e coloca dentro da jornada da heroína, a trajetória do herói também fica muito mais completa e eu acho que é muito mais fácil do que se você pega uma jornada da heroína e coloca na jornada do herói, sabe? A jornada da heroína não cabe na jornada do herói. Exato. Não, mas tipo assim, você cria uma heroína com base na jornada do herói, sabe? Uhum. Em termos de, assim, da habilidade de... E eu tô falando isso da mesma perspectiva que a gente teve enquanto analisando She-Ra e analisando Enola. Da perspectiva do telespectador. Meu Deus, ficou redundante. Mas assim, dessa perspectiva, eu acho que fica muito mais interessante pra gente ter uma complexidade, poder acompanhar isso. Porque quando você percebe as dificuldades de um personagem, os altos e baixos de um caminho pra, tipo, se chegar até esse momento de percepção e de superação das questões, tipo, internas e externas aos padrões de gênero, aos padrões que a sociedade impõe pra gente, cria um elo muito mais forte, né, com esse personagem do que simplesmente, tipo, que é o que a jornada do herói se propõe, sabe? Que é muito mais linear, assim, eu acho. É muito mais íngreme, sabe? Você começa lá embaixo, sobe, pá, e acaba no alto. Não dá pra relacionar, assim, com, sei lá, a vida, sabe? Com o que acontece. A jornada do herói parece ser mais circular também. Tipo, começa num ponto e termina no mesmo ponto com o personagem mudado. Enquanto a jornada da heroína, a gente vê muitos altos e baixos, tem muitos picos. É isso que eu queria falar. Eu até anotei aqui sobre como você falou que da Marine era um processo muito mais individualizado e que na Vitória parecia um processo muito mais
externo, digamos assim, da sociedade, do ambiente, né? Assim, dessas influências. Lembra que você falou isso? Sim. E aí eu acho que isso também tem muito a ver com... Além da formação pessoal de cada uma delas, que a gente pode ter acesso fazendo, tipo, correndo atrás delas, pesquisando sobre quem elas eram, como elas formaram, qual era a ideia delas. E eu acho que a vertente da Marine era, principalmente ainda no começo dos anos 90, era ainda muito mais pra psique, pra entender a psique, e por isso que ela sempre tá trabalhando com a questão profunda do que é a figura materna, do que é feminino e masculino, assim. Então são coisas muito mais, assim, interiores, sabe? Né? E a Vitória sempre tá falando, assim, da traição, do que o outro faz, da figura que o outro traz, do mundo que se cria, assim. E eu acho que isso também tem muito a ver com a própria formação que elas têm, sabe? E pra mim, eu acho que no momento que a gente começou a fazer as pesquisas sobre o podcast, eu achei que, e sobre o assunto e sobre as duas, eu achei que elas eram um pouco... Não, eu ia falar antagonistas, mas não antagonistas, um pouco... Eram, tipo, contrapontos. Mas eu acho que a gente discutindo aqui, eu agora percebo mais como uma outra visão, uma outra vertente, ou mais como, tipo, um processo de desenvolvimento, sabe? E aí eu só queria deixar registrado aqui minha mudança de perspectiva a partir da nossa discussãozinha aqui. Mas eu achei legal isso que você falou e pensando assim faz todo sentido. Realmente, eu acho que a visão da Vitória é só uma visão externa da mesma situação que a Maureen encontra. Tipo, a Maureen, ela documentou realmente o que você comentou. Tudo que tá acontecendo dentro da pessoa. E a Victoria, ela documentou, sei lá, a manifestação desse processo interno, talvez, sabe? Não sei se dá pra colocar assim. Eu acho que isso também impacta um pouco o fato da jornada da Vitória parecer um pouco mais um modelo de roteiro mesmo. Sim. Pode ser, parece mais, e também é uma característica dela, né, até das publicações dela. O que ela sempre buscou era não tanto analítico, mas talvez um pouco mais prescritivo, sabe? Até, tipo, buscar modelos e arquetipos, e ela escreveu os livros dela, tanto esse dos 45 modelos mestres ou personagens mestres, e também como outras publicações que ela tem, são, tipo assim, para próprios escritores e pessoas que estão querendo iniciar, assim, a vida, né, tipo, na criação de conteúdo, assim, pra, tipo, olha, isso daqui é uma receita legal, sabe? Então eu acho que ela tem essa diferença. Enquanto a Maureen hoje, ela trabalha com escritas de memória, né? O trabalho que ela vem desenvolvendo hoje em dia é mais com trabalhar ainda com mitologia também, mas mais ainda com as memórias pessoais e íntimas das pessoas e como você pode... o trabalho que você pode fazer escrevendo isso, né? Então é bem diferente, assim, o objetivo e o propósito, assim, tipo, a vertente que as duas seguem. Eu queria começar esse pitaco tocando a música All I Want For Christmas Is You, mas infelizmente ela tem direitos autorais, então a gente vai se contentar com Jingle Bells. O bom de ser editora desse podcast é que, assim, eu já ouvi os pitacos anteriores. Então eu sei que o da Laila foi super sentimental e emocionante. O da Kai teve muito conteúdo interessante. Mas o meu vai sair dessa linha. Então ele vai ser bem leve, bem bobinho e, se tudo der certo, bem relaxante. Hoje eu vou falar pra vocês sobre filmes de Natal. Eu sei que o Natal tem todas as suas problemáticas, a maior delas a família e tal, mas o conteúdo que é gerado no Natal é sempre legal. Já saíram vários filmes e séries esse ano em diversas plataformas de streaming e eu vim recomendar 3 hoje. Pra quem tiver com tempo e quiser algo um pouco mais tradicional, eu recomendo Dash Lily. É uma série. Fala sobre um garoto que ele é meio depressivo e tal, que, assim, ele basicamente odeia o Natal. E ele começa a conhecer essa entusiasta natalina, que é a Lily.
Eles basicamente se conversam por meio de um caderno que ela deixou numa livraria. E eles começam a se conhecer por meio de desafios que um propõe ao outro. É bem interessante a dinâmica da série. Ele é leve, é romântico, mas é bem simplesinho. Se eu não me engano, tem 8 ou 10 episódios. Pra quem tem um gosto um pouco mais refinado, O Pedido na Noite é uma invenção de Natal. Conta a história do inventor Gerônicos. É um filme muito legal, ele é bem feito pra assistir com a família e tal. O elenco principal é todo negro e, caso isso não tenha te convencido ainda, é um musical. E o último foi o filme que eu mais me animei pra assistir nessa época, que chama Happy Season. É um filme natalino lésbico com a Kristen Stewart. Pra quem já assistiu Parks and Recreation, a Aubrey Plaza, que é a April, ela tá nesse filme. É um filme romântico, mas sem ser meloso, sabe? Ele trata de homofobia, mas ninguém morre no final, então, ok. É basicamente a comédia romântica lésbica que a gente sempre pediu aos céus. Eu vou finalizar por aqui, porque quanto mais rápido você terminar esse podcast, mais rápido você pode ir atrás de todas essas recomendações. Então, gente, esse foi nosso episódio. E pra finalizar, eu quero fazer uma pergunta tanto para os nossos ouvintes, por favor, deixem nos comentários aí, mas agora para as minhas companheiras aqui. Gente, em qual parte da jornada da heroína vocês estão na vida de vocês? Nesse momento, aqui, finalzinho de 2020, esse ano complicadíssimo. Falar que eu tô na morte só muito clichê. Segunda jornada, ponto 6. A morte, tudo está perdido. É exatamente o mesmo ponto que eu tô. Momento. Meu Deus, gente. Porque assim, eu já passei pela queda, já tive meu momento de queda. Foi lá por 2016, 2017. Aí teve o olho do furacão, certo? Eu tive as minhas dádivas do sucesso, parecia que tudo tava dando certo. Entrei na universidade que eu queria, mas aí veio 2020 e me chutou. Gente, não, brincadeira. Eu acho que eu colocar que eu tô na morte é muito positivo da minha parte, porque significa que minha jornada tá próxima de acabar. Eu acho que eu não tô nem perto. Eu acho que eu devo estar ali na queda, sabe? Que o próximo já é ajuda. Se minha jornada acabar, eu morro, porque se for assim, eu quero terminar ela mais cedo. Não, se a sua Começa lá de jornada novo. acabar, você vê o mundo pelo que ele é. Você consegue a recompensa interna, pessoal, satisfatória e ainda você é comprometida com o mundo exterior. É o auge, é o ápice. Ai, nossa. É quando você... Nossa, não quero não. Quando a sua jornada termina, é quando você consegue alta da terapia. Ou seja, amiga, fica tranquila, falta um tempo. Ou seja, eu não estou no ponto 6, porque é muito perto do Tá, 9. vamos Eu voltar aqui. mutei. Onde será que eu tô? Talvez desilusão? Ai. É. Eu acho que eu estou na queda. Eu acho que eu tô na queda também. Tipo, eu me sinto obrigado a desistir do controle da minha vida para as coisas funcionarem, sabe? Eu acho que eu já estou me preparando. Do ponto que minha jornada que vai se iniciar é a graduação, gente, infelizmente ainda. Ou não, hoje eu tô no olho do furacão. Será que eu tô... Mas qual... Eu não tenho... Não, gente, eu não tive a dádiva do sucesso ainda. Eu não tive o gostinho de tá dando certo pra não fazer nada. Mas, gente, eu acho que assim como She-Ra, que é uma série, os pontos vão ter que se repetir em algum momento, a nossa vida também. A gente vai ter que passar pela morte mais de uma vez, pela queda mais de uma vez. Exatamente. Não, mas parece que eu tô assim, ó. Queda, morte, queda, morte, queda, morte, olho do furacão, queda, morte. Que caralho de vida. Ai, mas é isso. Brincadeira, gente. Tem muitos pontos positivos na minha vida. A gente é grato. A gente só falou do ponto da nossa vida Ninguém no... quis falar ninguém quis do falar feminino e do masculino, né? Eu entendi que todo mundo tava Ninguém puxou fugindo. esse ponto, não. Né? Vai, gente, pode ver na da Maureen. Em que ponto vocês estão? Ah, isso, deixa eu ver lá. Porque na verdade eu me identifico mais com a da Vitória. É, também. A da Vitória é mais fácil de você analisar, né? É mais concreta, assim. Sim. A outra é um processo muito subjetivo, assim. Mas eu acho que eu tô mais nesse ponto aqui, em que a heroína percebe que seu sucesso é temporário, ilusório e insustentável. Eu também tô na cura, eu também tô na... Meu Deus, como é? É o ponto 5, despertar pra morte, aridez do espírito.
Sim, eu tô entre a dádiva do sucesso e o despertar para a morte. Eu acho que eu tô em despertar pra morte também, meninas. Eu acho que é o ponto de transição, né? Mas também com a nossa idade. Eu acho que tá todo mundo mais ou menos assim. Ah, amiga, eu acho que não. Eu acho que é muito positivo pensar que com a nossa idade as pessoas já estão no ponto de transição, viu? Eu acho que assim, graças a uma bela terapia que eu ando fazendo, levando a sério. Acho que a gente tá se dedicando, né, amiga? Pra gente. Está se Amiga, esforçando. sim, pra sair desse lugar. Mas eu falei da idade porque eu acho que a nossa idade é uma idade de transitória entre não só estilos de vida, mas entre fases, né? Por isso que eu trouxe isso, mas realmente a gente tá se esforçando, não é à toa. Isso não vem natural. Essa história de que isso vem natural, não vem natural, tá? Então, gente, deixa aí nos comentários em que ponto da jornada você tá. Fala o que você achou, opine. Dê críticas construtivas, por favor. Se você não tiver críticas que não são construtivas, não deixe, tá? Não deixe, Tá bom, sabe? A gente tá aberto a discordar, a gente só não quer saber se for algo que não vai acrescentar em nada. Mas pode deixar críticas construtivas, tá bom, gente? A gente aceita, a gente quer. Tá bom. Isso. E também pra facilitar, uma coisa que a gente vai fazer no site, depois se puderem dar uma passada lá, a gente vai deixar a nossa bibliografia de referência, porque, enfim, é importante que vocês tenham acesso, tenham outras perspectivas sobre o tema, principalmente dado a relevância do assunto e a complexidade, principalmente, também. Então, depois vão dar uma lida, deem uma conhecida também no trabalho das autoras, que elas são muito legais. Então é isso, gente, se informar, pensar por si só. E uma última coisa, a gente não comentou sobre a jornada do herói aqui, porque ela é muito mais fácil de se encontrar, você encontra bastante conteúdo sobre ela por aí, mas a gente pode deixar lá nos nossos links também alguma coisa, caso você não conheça ela, pra você dar uma olhada. Não esqueça de seguir a gente. Nosso podcast está disponível em todas as plataformas, todas as principais plataformas de streaming. Também de seguir a gente no Instagram e de avaliar nosso podcast. Obrigado, gente. Foi ótimo ter estado com vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado mesmo e tchau! Tchau! Obrigada por ouvir até aqui, tchau!